Como que a Amazon faz você comprar coisas que você nem estava planejando comprar? E que botão é esse que existe no seu cérebro que, quando apertado, faz você pagar mais caro por qualquer coisa? E como assim que as maiores empresas do mundo investem milhões para tentar hackear a sua mente? E se eu te dissesse que existe uma forma, na verdade 7 formas, de fazer seu cliente desejar comprar de você mais do que nunca, sem nem entender o porquê? Hoje eu vou te ensinar 7 truques mentais que fazem qualquer pessoa comprar e como você pode aplicar isso no seu negócio. E eu sou Daniel Anjos, especialista em sistema de vendas para pequenas e médias empresas, e todos os dias, na maioria dos dias, eu publico vídeos sobre marketing e vendas para ajudar o seu negócio a vender mais, por mais vezes e gastando menos. E se isso te interessa, se você é empresário, se inscreva, deixa um like, vamos junto contribuir com esse movimento, que nós aqui fazemos parte do movimento. A minha missão aqui é clara, é te ajudar a prosperar através da sua empresa, porque eu sei que uma empresa próspera, ela muda substancialmente o local, a região, a parcelinha da sociedade onde ela está inserida. E imagine isso em escala. Estamos falando de mais de 20 milhões de CNPJs no nosso país. Vamos lá! Existe uma ciência por trás de cada decisão de compra que você toma. E as maiores empresas do mundo investem milhões de reais, de dólares, para entender como que seu cérebro funciona na hora da tomada de decisão. O problema é que, se você não conhece o mínimo desses truques, desses atalhos mentais, você pode estar perdendo dinheiro, vendas, todos os dias. Por isso que meu compromisso com você neste vídeo é te mostrar, fazer você entender e conhecer os 7 viés cognitivos mais poderosos que existem no âmbito do negócio, no âmbito do marketing e vendas. E você vai ter uma noção de como poder aplicar cada um deles no seu negócio. Só tem um problema, e esse aqui é muito importante. Presta atenção aqui, presta atenção aqui. Nós estamos falando de neurociência. Nós estamos falando de recursos psicológicos pertinentes a todo ser humano. E quando eu falo recursos psicológicos, e você vai entender melhor daqui a pouco, estou dizendo que você vai estar lidando, conhecendo atalhos, hacks mentais. Então, pelo amor de Deus, apenas para o bem. Você vai utilizar esses recursos mentais, esses atalhos, esses gatilhos que ativam vieses cognitivos para ajudar o teu cliente a tomar a melhor decisão. Qualquer coisa que fuja disso é manipulação e é antiético. E uma vez que você se queima no mercado, se queima com sua audiência por utilizar isso de forma desacerbada, a sua reputação fica no lixo, enfim. E, cara, você fica muito mal falado, você fica queimado, você perde credibilidade. E eu tenho certeza que não é isso que você quer para o seu negócio. Então, por favor, cara, preste atenção e usa para o bem, tá? Utilize isso para ajudar o seu cliente a tomar a melhor decisão. Temos um combinado? Se sim, vamos para o vídeo. A primeira coisa que você precisa entender é que seu cliente ele não toma decisões racionais, lógicas. Isso pode parecer estranho, mas é verdade. Nosso cérebro ele tem 2 sistemas. O sistema 1, que é o rápido, o automático, o emocional. E o sistema 2, que é o lento, o lógico, o racional. E 95% das decisões de compra são tomadas pelo sistema 1, o cérebro emocional, rápido, automático. E as grandes empresas já entenderam isso. Exemplo, quando você entra numa loja da Apple e pega um iPhone na mão, sua mente já está sendo hackeada. Você vai entender o porquê. Porque eles sabem que quando você pega o produto na mão, aciona um efeito na sua mente chamado de efeito dotação. E você começa a sentir como se aquele produto já fosse seu. Isso é apenas um dos exemplos de como você ativar o sistema 1. As empresas que mais vendem, elas conseguem ativar com mais eficiência o sistema 1, o sistema emocional, o sistema automático, o sistema rápido. E essas empresas que se comunicam melhor com o sistema 1 são as empresas que conseguem ativar melhor esses atalhos. O nome desses atalhos são vieses cognitivos. As empresas investem muito dinheiro para saber como ativar esses vieses cognitivos, que são os gatilhos, os botões que, quando apertados, eles ativam, influenciam diretamente o nosso sistema 1, nosso sistema emocional. Então prepara papel e caneta para você anotar quais são esses 7 vieses cognitivos. E sem dúvida nenhuma, um dos maiores cases aí de excelência, de eficiência na ativação desses vieses, desses gatilhos é a própria Amazon. Por exemplo, a Amazon constatou que sempre que ela colocava faltam 3 unidades no estoque, aquele produto que tinha essa informação vendia 30% a mais do que os demais. Isso por quê? Porque o nosso cérebro ele foi condicionado e programado para valorizar muito aquilo que é raro. É um instinto de sobrevivência. Quando algo está acabando, está escasso, nosso cérebro ativa o modo de sobrevivência. E o nome desse viés é o viés da escassez. E sim, este é o primeiro viés, o viés da escassez. Existe o segundo viés, que é o viés da prova social.
social. E o viés da prova social é a validação por outras pessoas que aquilo é bom, que aquilo vale a pena. Ou seja, vamos supor, pegar o exemplo da Amazon, que aquele produto específico vale a pena. Por isso que eles sempre colocam lá mais de 1000 pessoas comprar este produto. Porque isso faz a gente economizar energia de ter que pensar se é bom ou não. E também é mais seguro e evita a nossa frustração e contribui com a nossa sobrevivência. Se a gente sabe que muitas pessoas estão consumindo determinado produto, o nosso cérebro ele valida automaticamente aquilo como se fosse bom, uma vez que outras pessoas estão usufruindo. O terceiro viés é o viés da ancoragem. E esse aí é utilizado, muito de forma errada, que é você passar um preço maior, justificar esse preço maior e depois falar qual que é o preço que vale. Isso é usado de forma errada, principalmente nas Black Fridays da vida, por empresas ilegítimas que aumentam o preço para falar que é tal preço, depois vende por preço supostamente menor, mas que sempre foi aquele preço no final das contas. E aí você pode perceber que as empresas que começam a fazer isso, o que está acontecendo? Ficando queimada. A melhor forma de você conseguir utilizar esse recurso sem se queimar, sem parecer um manipulador, é você, na hora da venda, falar quanto que vale o teu produto. E depois de quanto que vale, você dizer quanto que custa, quanto que a pessoa vai pagar. Mas tem várias formas, essa é a forma que eu mais gosto de utilizar. E o quarto viés é o viés de aversão à perda. Como assim? E esse viés é muito poderoso porque já foi constatado que o nosso cérebro, ele sente 2 vezes mais a dor de perder um mouse do que o prazer de ganhar o mesmo mouse. Pra gente é muito mais doloroso perder o mouse, é 2 vezes maior do que o prazer de ganhar o mesmo mouse. Então o viés de aversão à perda, ele trabalha justamente aí, no medo de perder, na dor de estar perdendo algo, ou melhor, deixando de ganhar um bônus, um brinde, uma condição por tempo limitado. Já foi o viés da escassez, o viés da prova social, o viés da ancoragem e o viés da aversão à perda. Faltam 3 vieses. Você está percebendo que não é sobre características do seu serviço ou do seu produto, da sua empresa? Eu vejo muito acontecer anúncios, ofertas, focando em características de produto. Aí você vai falar de gatilho mental, você vai falar de viés cognitivo, não, já sei, isso aí eu aprendi, sei lá o quê. Aí vai ver o anúncio lá. E gente do marketing, tá? Gente do marketing, que certamente já viu 1 bilhão de coisas sobre viés cognitivo, sobre gatilhos mentais e tá lá explicando o produto. Na hora da venda, a maior parte da venda é explicando como é que funciona o seu produto, o teu serviço. Não funciona, cara. Porque quando você explica tecnicamente, você está conversando com o cérebro 2, com o sistema 2. E o sistema 2, ele é lógico. Ele é lento, ele é analítico, ele demora na tomada de decisão, ele vai assimilar e depois você não sabe por que o cara tá vindo com um monte de objeção, porque ele tá falando que vai pensar, porque ele não toma a decisão de compra imediata. Não sei. Ah, mas você é o quê? Não, eu entendo de marketing. Quem não entende de gatilho mental, mas não aplica, não aplica. Vamos lá, tem mais 3 gatilhos mentais. Vamos entender a diferença de viéses cognitivos para gatilhos mentais, beleza? Viéses cognitivos são esses atalhos que nós temos na mente. Gatilhos mentais são botões que a gente, quando aperta, ativa esses atalhos. Então, o gatilho da dor, o gatilho do benefício, o gatilho da autoridade são estratégias, às vezes linguísticas mesmo, de comunicação que quando ativadas, que quando apertadas, né, que quando utilizadas, ativam os viéses cognitivos. Vamos lá. O próximo viés cognitivo é o viés da autoridade. Nós estamos sempre buscando economizar energia no nosso cérebro. Quando nós transferimos a autoridade para alguma marca, para alguma pessoa, nós nos sentimos confortáveis de não precisar ficar pensando demais para tomar uma decisão, porque aquela pessoa tem a nossa confiança, é uma autoridade e vai saber o que é melhor para a gente no momento. Por isso que a gente tem uma extrema facilidade de identificar padrões que definem uma pessoa como autoridade. Por isso que tem um estereótipo do policial, do médico, da autoridade, do líder. Tem esse estereótipo. A gente consegue imaginar, como você descreveria um líder que dá direcionamento? Você tem nesse seu inconsciente coletivo aí, se eu posso dizer isso, tem este estereótipo, esse arquétipo. E quando essas marcas, essas pessoas conseguem ativar este gatilho, nós contestamos menos, criticamos menos, nosso fator crítico abaixa e a gente começa a seguir melhor as orientações sem contestar daquela pessoa, daquela autoridade, seja uma empresa, seja uma pessoa. Então é um gatilho fortíssimo para ser utilizado também. O sexto viés cognitivo é o viés da reciprocidade. Fortíssimo também.
Quando alguém te entrega algo, é inerente já da maioria dos seres humanos normais não, comuns, né? Até normais mesmo, de querer retribuir isso. Isso foi plantado e cultivado em nós ao longo da evolução. Isso é uma necessidade. Quando alguém te entrega alguma coisa, você sente aquele afago, aquela dívida que você tem com aquela pessoa. E quando as empresas, as marcas utilizam isso com a gente, inconscientemente nós sentimos uma necessidade de querer retribuir. E a retribuição é comprar algo dela. Por isso que muitas empresas entregam muito conteúdo gratuito, entregam muito brindes, amostras, né, teste grátis. Por quê? Porque isso vai estar ativando um viés seu, é um gatilho que ativa o viés seu da reciprocidade. Você está utilizando isso no seu negócio? Como é que você utiliza o viés da reciprocidade na tua empresa? Deixa aqui nos comentários, porque eu tenho certeza que não é a primeira vez que você escuta isso. Como que você utiliza o viés da reciprocidade na tua empresa? Deixa aqui nos comentários, beleza? Vamos fazer uma análise em conjunto. Talvez possa contribuir com alguma coisa também. E por último, nós temos o viés do compromisso, coerência e consistência. Nós temos extrema dificuldade de parecer incoerentes. Porque uma pessoa incoerente é uma pessoa que não tem a confiança da tribo. E no momento da nossa evolução, isso significa morte. Por que morte? Porque uma vez que a tribo não confiava em você, ela te deixava de lado. E quando ela te deixava de lado, você ficava mais propenso às mazelas aí daquela época que nós vivíamos. E na evolução, isso foi sendo arrastado com nós, este DNA, este código mental. E hoje nós temos extremamente dificuldade em parecer incoerentes. Tanto que existe um fenômeno também chamado de reatância psicológica, que é quando nós estamos num debate, numa conversa, que nós percebemos que estamos sendo confrontados, nós nos agarramos naqueles nossos argumentos, no nosso pensamento, por mais que possa parecer mais lógico o argumento oposto, mas aceitar, admitir que é mais lógico, que ele está certo, isso faz da gente incoerente e que nós estamos errados. E ativa um fenômeno chamado de reatância psicológica, que é realmente também um fenômeno que tem muito a ver com o viés da coerência. Nós temos necessidade para ser coerente. Sendo assim, as empresas que conseguem fazer esse potencial cliente, dizer sim, comprar pequenas coisas, aprovar e ir concordando com ele durante o processo de compras, têm a maior probabilidade deste potencial cliente virar um cliente de fato ou vender um produto realmente de fundo de funil para este potencial cliente ou este cliente na esteira. Este é um gatilho poderosíssimo, que eu também vejo muitas poucas pessoas utilizando. Esses 7 gatilhos mentais, na verdade, esses 7 vieses cognitivos, você precisa desenvolver gatilhos mentais para ativar esses vieses cognitivos no seu processo de vendas, na tua marca e na tua empresa, principalmente no teu processo comercial, no teu sistema de marketing e vendas. A minha empresa pode te ajudar a implementar um sistema de vendas que ativa todos esses vieses cognitivos para que você consiga vender mais, por mais, ou seja, maior ticket mais vezes e gastando menos. Se você tiver interesse em saber mais, clica no link da descrição e faça sua aplicação. Nós vamos analisar. Se sua empresa estiver no momento, tiver o perfil de empresas que nós atendemos, entraremos em contato e agendaremos uma demonstração. Agora fica a reflexão. Você está aplicando, você está trabalhando para ativar esses viéses cognitivos no teu marketing, no teu comercial? Se sim, como você está fazendo isso? E se você tem dificuldade de aplicar qualquer um desses gatilhos mentais, esses vieses, deixa nos comentários também, que eu vou ter o maior prazer em te direcionar para a aplicação desses vieses. E certamente este vídeo que está na tela pode ajudar a sua empresa a aumentar o lucro também. Clica e assista agora. Posto isso, liberdade de ação.